Mais um boa noite, investidor. Sexta-feira, dia 24 de abril, deveríamos estar fazendo um resumo de como foi a semana. Ainda estamos em home office, trabalhando de casa, portanto não temos tempo para fazer isso, mas você encontra no nosso site, no nosso blog, um resumo da semana com alguns dados que nós achamos mais importante destacar. Mas eu não gostaria de deixar passar em branco, dizendo que a semana, por um lado, foi bastante positiva no que diz respeito a achatamento da curva de contágio do coronavírus, a óbitos menores em vários países, exceto por aqui no Brasil, que a curva ainda está se elevando, mas também pela perspectiva de abertura de várias economias, começando pela economia da Alemanha, que logo na segunda-feira abriu a sua economia, a expectativa de que os Estados Unidos também, em alguns estados, abra a sua economia e, portanto, um quadro um pouco mais suave desse lado, com os bancos centrais ainda fazendo largo esforço junto com organismos multilaterais e também governos de países querendo reduzir o impacto econômico do Covid-19. Por aqui, a situação é diferente no que diz respeito ao Covid-19, diferente na curva, que está produzindo recordes de óbitos a cada dia, principalmente no estado de São Paulo, mas também pelo lado político muito complicado. Durante a semana eu destaco dois eventos. O primeiro deles, o lançamento do projeto Pro Brasil pela Casa Civil e sem a participação da área econômica de Paulo Guedes. Paulo Guedes andou meio sumido ao longo de toda a semana. Um projeto aparentemente deslocado no tempo, sem fontes de recursos, mas ainda assim seria importante a gente destacar, e isso pode dar algum ruído. Mas certamente o maior ruído da semana foi mesmo a saída do ministro Sérgio Moro, do Ministério da Justiça. Sérgio Moro, em coletiva para anunciar a sua saída, fez graves e sutis acusações ao presidente Bolsonaro e sugerindo inclusive seus filhos. E Bolsonaro, no mesmo dia, fez uma outra coletiva, uma outra nota oficial, falando com a imprensa, tentando desconstruir um pouco a figura de Maurício Valeixo, da PF, e também do ministro Sérgio Moro, e tentando dizer que as coisas eram absolutamente normais, absolutamente naturais, mas certamente vai gerar muito ruído, e esses ruídos são muito importantes para a gente identificar o que irá acontecer com os mercados na próxima semana e como a área econômica vai se portar. E quando eu falo de área econômica, eu falo também do Ministério da Agricultura, que tem sofrido alguns impactos que deveriam ser considerados, como as vendas do Brasil para a China, que têm sido interrompidas, enfim. Tem um conjunto de informações que nós vamos ter que avaliar na próxima semana. Mas, de qualquer forma, continuamos com aquela expectativa de que não deveríamos perder os 68.300 pontos, mais ou menos por aí, sob pena dos mercados acelerarem ainda maiores tombos, e seria muito oportuno que nós conseguíssemos ultrapassar e de forma definitiva os 80 mil pontos do índice Bovespa. Mas vamos ficar na dependência principalmente dos ruídos internos da área política, afetando um pouco mais e complicando ainda mais a nossa economia, que vai mostrar certamente uma enorme desaceleração no ano de 2020. Eram essas as considerações que eu gostaria de passar, mas vá até lá ao nosso blog e leia o resumo da semana. Um abraço a todos, bom final de semana. Retomamos segunda-feira com o nosso Bom Dia Investidor bem cedinho. Até lá então.